A violência no DF. Jovem leva uma facada no coração na frente da namorada. Você está vendo as imagens. Estamos na QL 208 de Samambaia. Bernardo e a namorada estavam conversando sentados em um banquinho. Você vai ver e rever a cena. Duas pessoas passam na rua e uma delas volta para anunciar o assalto. O homem está armado com uma faca. A namorada se assusta e cai no chão. Bernardo se movimenta para ajudar e leva uma facada no coração. O homem e o comparsa, como vocês viram aí, fogem correndo do local. Bernardo recebeu o primeiro atendimento do Corpo de Bombeiros e morreu em seguida no hospital. A imagem cruel que roda o Brasil. Roda o Brasil. Chocou o DF, a região do entorno e roda o Brasil. A cena é covarde, cruel. A mãe de Bernardo disse que mandou uma mensagem para o filho já após as 10 da noite. Veja. Eu mandei mensagem para ele 15 para as 10 da noite, dizendo: filho, volta para casa, toma cuidado. E foi mais ou menos nesse horário que aconteceu, né, essa tragédia na vida dele, na minha vida. Essa foi a última mensagem que Andréa Brasil mandou para o filho. Um jovem de apenas 18 anos, cheio de vida e planos, que adorava proteger as pessoas. Meu filho era um menino assim muito preocupado com as pessoas, com todos. Então ele, imagina, se ele vai acompanhar a menina que ele gosta, ela morava longe da estação. Ele sempre acompanhava ela porque o lugar era um pouco escuro, perigoso, ele achava perigoso, então ele sempre fazia isso nesses encontros, levava ela e voltava no último horário do metrô. Então eu sempre ficava com essa apreensão, preocupada, né? Agora o sentimento de todos é um só: justiça. Nada conforta a família Brasil destruída. Eu busco justiça, acho que somos todos vítimas dessa sociedade, né, implacável, dessa violência que está cada vez maior. Eu nunca imaginei, né, ser vítima direta disso, mas eu fui agora. Meu filho sofreu essa violência, então eu quero justiça, quero que essa maldade, né, não atinja mais ninguém, porque ninguém merece passar o que eu estou passando, o que a minha família está passando. Mais detalhes dessa tragédia, dessa crueldade, na reportagem do repórter do Povo, Tatuzinho. Essa história começa no dia 2 de setembro. Era por volta de umas 2 horas da tarde, quando a vítima, Bernardo Brasil, apenas 18 anos, estudante de cursinho, que estava se preparando para fazer faculdade de medicina, ele deixa a casa dele em Águas Claras, fala para a mãe: mãe, eu vou ao encontro com a menina que eu estou conhecendo. E hoje, sexta-feira, dia 2, devo levar ela ao shopping para irmos ao cinema. Ali, vou pedir a garota em namoro. Tudo bem. Bernardo foi até o shopping, encontrou com a garota, com quem ele estava conhecendo há cerca de 2 meses, foram ao cinema e, segundo informações, ele teria feito o pedido de namoro para ela, até que quando, ao retornarem para casa, veja só, a menina, ela mora aqui nessa quadra que nós estamos. Bernardo, como era um jovem muito atencioso, carinhoso, ele sempre trazia ela aqui para esse local. Por quê? Ele ficava preocupado, aquela sensação de insegurança. Foi quando, na sexta-feira, dia 2 de setembro, por volta de umas 10 horas, eles pegaram o metrô. Desceram numa estação a poucas quadras daqui de onde nós estamos, e eles vieram caminhando até o local, segundo informações, bem em frente à casa da avó dessa garota de 19 anos que Bernardo estava conhecendo. Como era 10 horas da noite, Bernardo, segundo informações, ele disse para a garota, ali seria feito o pedido de namoro, eles decidiram, veja só, sentar bem debaixo dessa árvore que nós vamos chegar agora, porque aqui,
quando ele estava sentado com ela, ele iria fazer esse pedido de namoro. É quando aqui nesse local exato, veja só, onde tem a placa indicando QR 210, QN, QR 208, aqui nesse local, câmeras de segurança da rua, principalmente dos comércios da rua, mostram o momento em que a jovem e o garoto, eles estavam aqui, bem aqui neste local. É quando chegam dois suspeitos armados com faca. Eles chegam, anunciam um assalto, segundo informações da polícia que começou a investigar esse crime. O suspeito, ao anunciar o assalto para o Bernardo, ele teria roubado celular, carteira e uma mochila que a vítima utilizava. Só que na hora, o suspeito, ele parte para a segunda vítima, no caso, a namoradinha de Bernardo. Ali, quando ele vai para cima da garota, Bernardo meio que vai se defender, vai defender ela. É quando o criminoso, com a faca em mãos, ele acaba atingindo a vítima. Bernardo, pelaquela imagem, daquela câmera, daquele comércio ali, acaba pegando na hora, essa imagem pega o flagra, o exato instante em que Bernardo cai aqui no chão. Inclusive ainda tem marcas de sangue dessa violência, cai bem aqui no chão. Essa imagem nítida mostra esse exato momento. Imediatamente os criminosos, após cometer esse crime, após esfaquearem a vítima, eles acabam fugindo. Na hora, os bombeiros vieram até esse local, prestaram os primeiros socorros, levando a vítima, o Bernardo Brasil, 18 anos apenas, para o Hospital Regional de Taguatinga. Mas, infelizmente, na unidade de saúde, após todos os processos de reanimação, Bernardo acabou não resistindo e morreu. Eu mandei mensagem para ele 15 para as 10 da noite, dizendo: filho, volta para casa, toma cuidado. E foi mais ou menos nesse horário que aconteceu, essa tragédia na vida dele, na minha vida. Ele estava muito feliz, ele estava apaixonado, o primeiro amor da vida dele. Então, ele estava nessa fase assim de estar amando, Meu filho sempre foi muito reservado, ele nunca teve namorada sério, assim. Meu filho era um menino, assim, muito preocupado com as pessoas, com todos. Então, ele... Imagina, se ele vai acompanhar a menina que ele gosta, ela morava longe da estação. Ele sempre acompanhava ela porque o lugar era um pouco escuro, perigoso, ele achava perigoso. Então, ele sempre fazia isso nesses encontros, levava ela e voltava no último horário do metrô. Então, eu sempre ficava com essa apreensão, preocupada, Eu nunca imaginei que meu filho ia estar morto, que eu ia ter essa notícia que ele não foi possível, Então, para mim, não consigo descrever o que eu sinto, porque é uma luz que se apaga dentro de mim. Então, eu até agora eu não sei falar o que eu tô sentindo, assim, parece que o meu filho vai chegar a qualquer momento na minha casa. O meu filho era uma pessoa, assim, alto astral. Quem conhecia ele já simpatizava com ele. Ele era muito comunicativo, sempre foi desde criancinha. Então, era um menino cheio de sonhos. Eu busco justiça, acho que somos todos vítimas dessa sociedade, implacável, dessa violência que está cada vez maior. Eu nunca imaginei, ser vítima direta disso, mas eu fui agora. Meu filho sofreu essa violência. Então, eu quero justiça. Quero que essa maldade, não atinja mais ninguém, porque ninguém merece passar o que eu tô passando, o que a minha família tá passando. E aqui no Cidade, o personagem da notícia. Eu converso agora com o pai do Bernardo, José Gustavo Pérez. Seu José, boa noite. Em primeiro lugar, os meus sentimentos, uma violência covarde, cruel contra o seu filho, um jovem cheio de vida e planos, não é mesmo? Boa noite ao senhor. Boa noite. Muito obrigado, viu? Um menino de ouro, Parece para todos nós, cheio de planos, cheio de vida. Sim, um menino de ouro para a família, para os amigos. A gente pôde ver isso ontem. A gente já sabia disso, mas a gente é pai, a gente é suspeito, para falar isso, mas ontem centenas de pessoas no velório e enterro só deram declaração
de amor, sabe, declarações de amor que ele teve para com todos. Foi um menino amado por todos, que fazia a diferença, que unia todo mundo com muito amor. E eu não vi nada de ruim, todo mundo só falava que ele era um menino puro, não falava mal de ninguém, não tratava ninguém, só distribuía amor, paz e luz para as pessoas, sabe, inclusive para a gente. E a mãe, seu José, nos contava agora numa entrevista desse sentimento que ele tinha, esse dever que ele tinha mesmo assim de querer proteger as pessoas. E não foi diferente ao lado da namorada, né? Ele percebendo que o local era escuro, ele sempre gostava de deixá-la em casa, em segurança, né? Exato, a gente criou ele dessa forma, né? A gente tentou ensinar para ele ser cavaleiro, né? Isso está tão escasso hoje em dia, né? E eu explicava para ele, eu e a mãe, principalmente a mãe também, que é importante nós homens cuidarmos das mulheres, das pessoas mais fracas, dos idosos. Meu filho adorava as pessoas mais velhas, adorava crianças. Ele passava na rua, conversava com os moradores de rua, sabe? Ele não tinha maldade. Então eu acredito que ele sofreu aquilo ali porque ele levantou, tentou conversar e achava que com a conversa ele poderia evitar aquilo, porque ele tinha a prática de conversar com todo tipo de gente, com toda a classe, tudo, né? E eu acho que por essa falta de malícia dele acabou acontecendo isso. Ele não esperava, porque pelo que eu vi, os dois meninos eram muito franzinos e ele era um menino que malhava, era forte, sabe? Ele não esperava receber uma facada de primeiro. Ele saberia se defender se ele, né, não fosse tão sensível e tão, né, esperasse tanto a bondade das pessoas. E, infelizmente, naquele momento, aqueles dois rapazes não estavam fim de conversa. Acho que eles já vieram, acho até que eles pudessem estar drogados, né? Vamos aguardar a polícia, já tem um dos suspeitos, né, seu José? Mas tudo indica que sim, porque a gente percebe pelas imagens que em momento nenhum ele reage. Ao contrário, quando esse homem se aproxima, ela cai no chão. Ele parece que vai acudi-la e gira, né? Ele sai da posição que ele está e ele fica com o peito aberto. E esse homem, numa crueldade tremenda, o esfaqueia, né? Mas ele não reage em nenhum momento. Acho que o senhor tem razão, sim. Eu acho que ali, de alguma maneira, se fosse possível, ele buscaria algum tipo de diálogo com aquele camarada, né? Sim, eu tenho certeza. Meu filho era assim, era esse tipo de pessoa, sabe? Eu não tive coragem de ver o vídeo, minha esposa viu, me contou, e eu ainda não tive coragem, porque eu acho que não vou aguentar, sabe? Tem sido difícil esses últimos dias, a gente não consegue dormir, a gente não consegue aceitar isso tudo, e parece que é um sonho, um pesadelo que não vai passar nunca, sabe? É o nosso único filho. Terrível. O Bernardo, ele queria ser médico, seu José? Ele tinha sonho de ser médico. Eu sou militar, ele ficou uma escola militar, no tempo eu queria que ele fosse militar, depois ele falou, pai, ele sempre quis, na verdade, desde 5 anos ele fala, queria fazer medicina. Ele estudava bastante, gostava muito de ler, era um menino muito inteligente, sabe? E no final do ano ele ia prestar o Enem. Ano passado ele ficou por muito pouco para passar na primeira prova que ele fez, mas esse ano ele acreditava que ia passar, né? E a menina, ele conheceu ela também queria fazer medicina, né? Então eles partilhavam dos mesmos sonhos, já estavam até estudando junto às sextas-feiras à tarde, e infelizmente aconteceu isso para acabar com o sonho dele e o nosso sonho de ter, né, um filho amado para fazer um mundo melhor, sabe? O senhor conhecia a namorada dele? Não, senhora, nós não a conhecíamos, porque ele conheceu ela, não deve passar de 1 mês e meio a 2 meses, porque ele tem um amigo de infância que estava num colégio particular com ele na Zanotti, e esse amigo estava fazendo cursinho com ela. E aí, num desses eventos do Parque Shopping, do Parque da Cidade, de anime, essas coisas assim, ele foi lá, encontrou esse rapaz, e aí ele apresentou a menina para ele. E como a menina era de Samambaia, ele estava morando até então em Águas Claras, ele disse, eu estou indo para lá, você quer ir comigo? Já era noitinha, ele, né, no intuito parece que estava um pouco longe da estação, aí ele levou ela e eles acabaram conversando e viram que tinha afinidade. A partir dali eles começaram a se encontrar uma vez por semana, porque ela fazia cursinho, ele estudava em casa, né, por cursinho. Então eles pegaram afinidade e começaram demoraram até, acho que começaram o namoro lá pelo 3º ou 4º encontro, mas aí a gente acabou não conhecendo, e eu também não moro aí em Brasília mais, né, há 2 anos.
Entendi. Senhor José, tenho certeza que o sentimento nesse momento é de justiça, de prisão rápida desses 2 bandidos. Essa é a nossa torcida e assim vamos cobrar todos os dias aqui no nosso programa. Um abraço ao senhor, muito obrigado pela sua presença aqui e novamente os meus sentimentos em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado, viu? Uma boa noite para vocês, a todos que estão nos assistindo e obrigado pela disponibilidade da emissora. Um abraço. Um abraço. Cidade daqui a pouquinho volta com esse assunto que ganha repercussão nacional. O caso Bernardo. Já há um suspeito identificado. A polícia continua investigando e procurando esses 2 bandidos capazes de fazer tamanha crueldade, como você vê e revê nessas cenas em Samambaia. O Cidade acompanha atentamente. Daqui a pouco, mais detalhes.